Ignition sequence starts. O mundo se transforma e se desenvolve constantemente. Todos os campos da vida têm avançado. A conexão entre seres humanos, o trabalho e as compras, as viagens e os deslocamentos, até mesmo a diversão e os jogos. Tudo na vida das pessoas passa agora por dispositivos inteligentes, conectados a um vasto espaço digital. A humanidade atingiu o seu auge científico somente através de uma longa jornada de criatividade e contribuições, da qual a civilização árabe islâmica fazia parte, através do desenvolvimento de várias ciências. No topo está a matemática, que preparou o caminho para que a humanidade pudesse sondar as profundezas da vida e viajar ao espaço, através de programas inteligentes baseados em algoritmos, atribuído ao grande matemático, gênio e pai do computador, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Bagdá, capital do Iraque, era a sede do governo e o centro da economia e do comércio, tornando-se assim o centro da ciência. Bagdá era a capital do mundo, uma metrópole cheia de vida. Qualquer pessoa em busca de conhecimento desejava ir para Bagdá, para aprender com os estudiosos mais influentes. Além disso, os califas abássidas tinham um grande interesse em construir escolas. Este salto quantitativo na ciência causou uma impressão significativa nas pessoas sedentas de conhecimento. Portanto, essas pessoas começaram a pesquisar e estudar durante o auge dos califados de Harun al-Rashid e Al-Mamun. Isso ocorreu de tal forma que qualquer estudioso que traduzisse um livro de qualquer língua para o árabe era recompensado com ouro e prata. Qualquer pessoa com ambição, ou uma história para contar, ou um talento, ou qualquer outra coisa, desejava ir a Bagdá. Os empregos eram abundantes e havia também a residência do califa. Se você quisesse estar no centro dos acontecimentos, bastava sair de sua casa e ir para Bagdá. Com a ascensão e o poder do califado abássida, uma das famílias abastadas emigrou de uma cidade chamada Khawarazm, na região de Khorasan, na periferia do Estado Islâmico, em direção ao centro do califado. Essa família se estabeleceu em Córdoba, perto de Bagdá. Entre os membros dessa família cresceu um jovem muito inteligente, distinto e brilhante, que era observador, apaixonado pela pesquisa, ciência e conhecimento. Trata-se de Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi viveu em Córdoba na sua juventude, onde passava os seus dias entre os estudiosos ou nas fazendas da família, ajudando a sua família a cultivar e cuidar dos campos. Al-Khwarizmi às vezes ficava inquieto, porque a sua mente estava sempre ocupada medindo distâncias e calculando volumes.
أشهد أن لا إله إلا Que a paz esteja com você. A paz e a misericórdia e bênçãos de Deus estejam com você. Você parece ocupado e distraído, Mohammed. Sempre que estou acordado, eu me encontro ocupado com as formas das coisas e com a distância entre elas, calculando suas alturas. Além disso, a minha mente está ocupada traçando linhas imaginárias de uma palmeira à outra, de uma árvore a outra, de uma casa a outra, ao ponto de minha cabeça ficar cheia de linhas entrecruzadas e formas geométricas variadas. Os pensamentos e imagens me acompanham durante a minha vigília e me seguem nos meus sonhos. Meu filho, se eu estiver certo, você será excelente em matemática. Portanto, vá a Bagdá para buscar conhecimento e não perca o seu tempo em campos agrícolas, para não desperdiçar a sua energia. Mas eu ajudo meu pai na lavoura e não posso... Vá para a Casa da Sabedoria em Bagdá. Tenha certeza de que você encontrará o que procura e deixe a agricultura para os agricultores. Quanto ao seu pai, deixe-o por minha conta. Obrigado, meu professor. Que Deus o abençoe. Que a paz esteja com você. Que a paz esteja com o Senhor também. Al-Khwarizmi já não se sentia confuso e as palavras do seu mestre despertaram o seu entusiasmo. Ele se dirigiu para Bagdá em busca de conhecimento. A cidade era uma metrópole mundial no auge da glória islâmica. Al-Khwarizmi se inscreveu na Casa da Sabedoria, que naquela época era o centro da ciência e dos estudiosos. Este centro tinha sido fundado pelo califa Harun ar-Rashid, que lhe dedicou uma enorme quantia de dinheiro graças ao seu amor pela ciência e pelos estudiosos. A Casa da Sabedoria era uma instituição estatal. Era como uma universidade, com professores, estudantes e salas de aula. Começou como um centro de ensino de filosofia, ciências e artes trazidas de diferentes culturas ao redor do mundo. Consequentemente, a Casa da Sabedoria ficou repleta com o legado de várias fontes recolhidas em expedições para as terras gregas e outras para a Pérsia, de onde trouxeram verdadeiros tesouros da cultura persa, bem como da cultura indiana. Imaginemos a situação. Na época de Al-Khwarizm, não havia internet, nem mesmo obras impressas. Para aprender qualquer coisa, você tinha que conhecer um estudioso pessoalmente, ou ler manuscritos sobre uma ciência que alguém tenha copiado à mão. Al-Khwarizmi beneficiou dos estudos na Casa da Sabedoria porque havia eminentes estudiosos em seu tempo que traduziam obras de outras civilizações. Esta atmosfera científica desempenhou um papel essencial nas obras de Al-Khwarizm. Surpreendentemente, Al-Khwarizmi, dotado de uma mente brilhante e aguçada, obteve um diploma para ensinar matemática em apenas 2 anos, o que nenhum dos seus colegas tinha conseguido naquela época. Seu professor o elogiou diante do califa Harun ar-Rashid. Quando este lhe perguntou: "Você não teve uma vez um aluno habilidoso e bem-sucedido em matemática?" O professor respondeu: "Sim, eu tenho Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi." O califa Harun ar-Rashid sabia que o conhecimento é poder
não um luxo. Ele incentivava os estudantes inteligentes, proporcionava-lhes um ambiente apropriado e cuidava bem de Al-Khwarizmi, que se dedicava aos livros, um após o outro, lendo, criticando e extraindo informações úteis. Foi assim até ao reinado de Al-Ma'mun, que permitiu que Al-Khwarizmi continuasse a sua jornada de pesquisa e aprendizado, nomeando o secretário da biblioteca pessoal do Palácio do Califa. Assim, ele colocou sob sua supervisão grandes quantidades de livros científicos, seja em persa, turco ou árabe, além da quarta língua que havia aprendido, o grego, o que só aumentou a sua influência científica. Nessa época, Al-Khwarizmi lia principalmente sobre matemática. Estas equações ainda são muito complicadas. Concordo com você, Abu Jafar. Vamos recapitular esta parte da... Que barulho é esse? O que está acontecendo? Está tudo bem. Está tudo bem, Abu Jafar. Parece que alguns leigos vieram aconselhar-se com estudiosos sobre assuntos como aluguel, divisão de ações, cotas, zakat, etc. Estes assuntos são difíceis para nós. O que devemos fazer? Só Allah se preocupa conosco. Estudiosos de Bagdá. Mas não há nada de bom em uma ciência que não ajuda as pessoas. E não há bem algum em estudiosos que se mantêm afastados das pessoas atrás das paredes. Al-Khwarizmi se diferenciava de muitos estudiosos, inclusive de seus contemporâneos. Ele é um excelente exemplo do que hoje é chamado de ciência popular. Ele se esforçava para se comunicar com a maioria das pessoas e desenvolvia os seus conhecimentos de forma individual. Todos nós deveríamos aprender com ele. Um estudioso islâmico deve ser capaz de calcular com precisão quando se trata de impostos, contribuições, aluguéis e direito comercial. Esta necessidade surge a partir da Sharia e, portanto, o estudioso deve ser bem versado nisso para poder ajudar os muçulmanos em matéria de herança. Trata-se do Califado Abássida, que naquela época se estendia a quase 40 países islâmicos. Muitas pessoas desses países se converteram ao Islão, mas não conheciam o direito sucessório. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi conquistou e unificou a matemática, que naquela época estava desarticulada e desorganizada. Naquela época, a matemática estava em uma posição difícil. Não era fácil lidar com os números. A matemática ainda não tinha os famosos símbolos para os números. Os gregos usavam letras latinas como símbolo e os árabes designavam os números com as iniciais correspondentes dos seus nomes. Como se faziam os cálculos antes de Al-Khwarizmi? Era muito difícil lidar com os números, especialmente para os leigos. Se olharmos um exemplo desses números, ou os símbolos romanos, todos sabemos que esses símbolos, ou melhor, o processo de numeração dependia de letras como estas. Estes símbolos eram muito difíceis de se lidar. Eram inúteis nos cálculos, mesmo em cálculos simples, e não podiam ser melhorados. Vejamos como as pessoas faziam os cálculos. Veremos que era um processo muito difícil e complexo. Como um estudante romano
poderia calcular 26 vezes 14. 26 se escrevia como XX, ou seja, 10 e 10. Depois 6 como V, que é 5. E depois 1 I, que é 1. 14 se escrevia como X e V, que é 5, mas se acrescentava a letra I antes, ou seja, isto é 4, não 6. Se quisermos multiplicá-los, o que devemos fazer? Escrevemos 26 14 vezes assim e o somamos a si mesmo. É claro que este é um procedimento muito difícil e demorado. Depois havia uma espécie de cálculos por conjuntos. Elaboravam-se tabelas e o número era atribuído a cada letra. A letra A então corresponde a um certo número e tudo isso funcionava de acordo com a velha teoria da disposição das letras. Foi nessa época que Al-Khwarizmi começou a sua busca pelo conhecimento em todos os lugares. Ele estudou a aritmética indiana porque os estudiosos indianos eram extremamente avançados em matemática. Al-Khwarizmi descobriu que os indianos usavam símbolos para os numerais. Ele conseguiu desenvolver mais estes símbolos, até chegar aos números árabes, que eram baseados em ângulos. Depois de Al-Khwarizmi, os números se baseavam em ângulos, como vemos nesta tabela. O algarismo árabe 1 é um ângulo simples. Ele definiu o número 2 através de 2 ângulos. O número 3 em 3 ângulos, etc. Até chegar ao número 9, que ele representou com 9 ângulos. Aqui vemos os diferentes algarismos árabes e os ângulos em que eles se baseiam. فدي الزوايا بتاعته اللي عرفت الرقم 9 هي دي الأرقام اللي هي العربية. الخوارزمي تعرف على هذا الحساب الهندي. Al-Khwarizmi aprendeu a aritmética indiana e compreendeu sua importância. Ela é de importância revolucionária para cálculos complexos. Mas só essa aritmética tinha somente 9 símbolos, de 1 a 9. Por isso ainda havia o problema com números como 601. Escrevemos 1 na coluna de unidades e 6 na coluna das centenas. Mas o que escrever no meio da coluna? Hoje sabemos que se trata do zero. Simplesmente colocamos o zero na coluna do meio. Nos primeiros tempos, antes de Al-Khwarizmi, este ponto era um mistério para diferentes civilizações. Era utilizado em civilizações antigas para separar números e tinha a forma de um buraco. Perfurava-se o papel, fazendo-se um buraco. Isso significava a separação e não o valor numérico. Al-Khwarizmi foi, portanto, o único que adicionou o zero a este sistema e assim iniciou um avanço considerável no campo dos números. عمل طفرة كبيرة جدا في الأعداد. Al-Khwarizmi adicionava o zero com um valor posicional. Por exemplo, se tivermos o número 1, adicionamos o zero à direita dele e temos 10. Se adicionarmos 2 zeros, então temos o número 100 e poderemos multiplicá-lo ainda mais. Desta forma, Al-Khwarizmi resolveu um grande problema e pôde realizar operações com grandes números. Ele escreveu um livro explicando a aritmética indiana e, através dela, as pessoas aprenderam sobre matemática. E esta forma de realizar cálculos dura até os nossos dias. Isto é o que todos nós usamos hoje. E somos capazes de escrever qualquer número, não importa o seu tamanho. E continuamos a realizar cálculos com o método algorítmico. Por método algorítmico, entendemos um conjunto de passos sequenciais e simples, que era o resultado de uma forma muito simples. Al-Khwarizmi desempenhou um papel importante ao escrever o seu livro sobre a aritmética indiana. Ele explicou o significado do zero e assim criou uma base importante para a matemática.
A introdução do zero foi um marco histórico. Ele conquistou uma série de conhecimentos que as civilizações antes dele sabiam apenas de forma dispersa. Com a sua perspicácia, ele foi capaz de extrair e desenvolver os aspectos mais úteis deste conhecimento. Mas ele não se limitou a transmitir o conhecimento. Ele usou-o, captou plenamente o seu significado e depois o reformulou de uma maneira nova e simples. أدى إلى أن هو يصيغ بقى المعلومات دي بشكل مبسط ومفيد. A crença de Al-Khwarizmi na ciência não tinha limites. Ele não se contentava em resolver problemas matemáticos. Ele estava à frente do seu tempo, escrevendo as suas obras magníficas que se tornaram um marco na história da ciência. As suas obras estavam destinadas a ser uma das pedras angulares da matemática moderna. O seu livro mais importante foi Livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento. O livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento, a sua obra sobre a aritmética, foi utilizado em todas as partes do mundo. Apesar de não ser muito conhecido, o livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento, escrito por Al-Khwarizmi, estabelecia as noções básicas da álgebra, um dos ramos mais importantes da matemática atualmente. Estes fundamentos baseiam-se na ideia de equações, ou seja, as relações entre certos números combinados. O livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento é a obra mais importante de Al-Khwarizmi, relacionada com a matemática. Trata-se de sequências de números em dois lados de equações, onde a parte negativa é deslocada para o outro lado. A álgebra consiste em transferir frações, quadrados e raízes de um lado para o outro, enquanto o equilíbrio significa juntar partes fracionárias semelhantes. Como se pode multiplicar uma quantidade por 5, outra por 3 e somar isso? Através da álgebra, adiciona-se 5 e 3 e depois se multiplica. Este é exatamente o conceito em que se baseia o título do livro, Livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento. Deve notar-se que Al-Khwarizmi descreve e categoriza as equações em seu livro de uma forma até então desconhecida. Ele desenvolveu métodos para resolver equações, especificando etapas aritméticas exatas. Existe evidência concreta de que cada uma das partes leva à seguinte, chegando a uma resposta final correta. Por ocasião da invenção do computador, com o seu alto poder de cálculo, foram utilizados algoritmos para a sua programação. Embora os algoritmos tenham recebido este nome em homenagem a Al-Khwarizmi, ele mesmo não escrevia os algoritmos da forma como o fazemos atualmente. Esta influência linguística mostra como os livros de Al-Khwarizmi sobre álgebra e matemática influenciaram a mente e as ideias da civilização europeia moderna. Foi com a orientação e ajuda de Allah que escrevi o livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento. Eu queria que fosse um compêndio para que as pessoas pudessem usá-lo em sua vida diária. Isto lhes facilitaria a divisão de heranças e os cálculos no comércio, assim como a medição dos espaços. A única recompensa que almejo é a de Allah. Somente dele vem o meu triunfo. Eu confio nele, pois ele é o Senhor do grande trono. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi deixou um legado útil, que consiste em uma coleção de mais de 30 livros e tratados. Al-Khwarizmi publicou alguns trabalhos de pesquisa. Agora, hoje em dia, como a ciência progride, alguns pesquisadores enviam trabalhos específicos para serem publicados, os quais chamamos de artigos ou conferências. Este trabalho pode consistir em 4 ou 5 artigos abordando um determinado problema. Por exemplo, ele tinha soluções para o relógio de sol.
Ele também publicou artigos sobre cálculos astronómicos para as 5 luas, conhecidas naquela época, e sobre o movimento de estrelas e planetas. Ele também conseguiu calculá-los matematicamente, tornando-se assim o verdadeiro fundador da astronomia islâmica. Al-Khwarizmi morreu em 847 d.C., ano 223 Égira. Posteriormente, as suas 2 principais obras sobre a matemática, livro compêndio sobre cálculo por restauração e balanceamento, e seu livro sobre aritmética indiana, foram traduzidas para o latim. As traduções latinas salvaram algumas das obras de Al-Khwarizmi, embora os originais em árabe tenham sido perdidos. As obras traduzidas de Al-Khwarizmi deixaram um profundo impacto na cultura ocidental. Alguns de seus trabalhos em astronomia, dentre outras árabes, foram impressos no início do século XVI. O cientista italiano Fibonacci estudou os textos de Al-Khwarizmi alguns séculos mais tarde. Ele traduziu o termo cifr para o italiano e o chamou de Zafiro. Mais tarde, este foi transmitido aos franceses e logo passou a ser chamado de zero em inglês. A palavra zero em inglês originou do árabe zifr. A civilização islâmica abraçou a matemática e os muçulmanos se destacaram em suas diferentes áreas, contribuindo enormemente para o progresso da ciência. Apesar do declínio que a civilização islâmica sofreu nos últimos séculos, os livros de Al-Khwarizmi continuaram sendo a pedra angular sobre a qual foi construída a civilização científica moderna. A ciência ocidental continua a usar o sistema decimal e a álgebra, que é um ramo importante da matemática, que vai além da teoria das equações fundada por Al-Khwarizmi. Conhecida como álgebra até aos dias de hoje, ela ainda exerce influência nos livros modernos sobre o assunto. Costuma-se dizer que a origem desta palavra remonta ao título do livro Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento. Não há dúvida de que a matemática desempenha um papel importante em todos os campos, seja na internet, na bolsa de valores ou em um caixa eletrónico. Nada disso teria sido possível sem a grande obra de Al-Khwarizmi. Não há nada de bom em uma ciência que não ajude as pessoas, e não há bem algum em estudiosos que se mantêm afastados das pessoas atrás das paredes.